E aqui mostra alguns sensores, tipo circuito integrado. É no formato de um transistor, ele é assim, né? Muitos deles são no formato de um transistor e tem 3 perninhas, assim, ó. Então o LM35 é um dos bem comuns, ó. Então ele tem a sensibilidade de 10 mV por grau Celsius. Então a cada grau Celsius que sobe, ele sobe 10 mV. A faixa de variação, como é semicondutor, não conseguem passar muito disso aqui, ó, de menos 20 até mais 120. Ó. E aqui ele mostra o LM35, o máximo que ele consegue medir é 150 graus. Né? Normalmente eu não vou usar tanto. E aqui ele mostra o circuito, mas eu posso somente colocar aqui 5 volts, o ground, e aqui já tem a tensão de saída. Então esse aqui, na verdade, ele está mostrando aqui uma simulação do Proteus, onde que vocês vão ter uma variação, nesse caso aqui, de temperatura, né? Então essa variação de temperatura que vocês podem ter, digamos, de 0, digamos que ele fosse medir até 100 graus, ele vai se transformar numa variação na saída aqui, dependendo da temperatura, né? Digamos, de 0 a X volts, ó, digamos que fosse até 5, ó. O sensor analógico, tem que ver até quanto o máximo que ele vai de tensão conforme a variação de temperatura, né? E isso aqui depois vai entrar no chip, aqui vai ser convertido num número, e esse número vai sair aqui, ó. Então, como isso aqui é um número digital e esse conversor trabalha com 8 bits, o valor máximo é 255, né? Então seria de 0 até 255. Então a gente tem um fenômeno físico que eu transformo num sinal elétrico, e o sinal elétrico a gente vai jogar num conversor que vai virar um número digital. E conforme vocês vão pegando, vai variando a temperatura, ele vai tendo vários números, e esses números normalmente são processados ou armazenados num microcontrolador. Né? Aqui está só o sistema só da conversão, para vocês verem. Esse aqui é o conversor, esse que eu falei para vocês, 0801 ADC, que é um conversor bem antigo já. Então vamos ver aqui a simulação. Ó, eu tenho ali então 30 graus Celsius, ele me deu 30 milivolts, porque esse LM35 ele tem 10 milivolts por grau Celsius. Então a cada grau que sobe, ele sobe 10 milivolts. Como subiu 30 graus, ele está me dando a tensão de 300 milivolts. Então a temperatura caindo, digamos, para 20 graus aqui, ele vai me dar 200 milivolts e eu vou ter um número de saída. Então, como eu sei aqui que esse sensor ele me dá 10 milivolts por grau Celsius, eu sei que a cada grau Celsius que sobe, ele sobe esse valor de temperatura. Esse conversor AD aqui, ó, ele tem uma sensibilidade. Se a gente for pegar aqui, a tensão de alimentação dele é 5 volts. Então eu vou pegar aqui a tensão de alimentação dele dividido por 2 na N. Ó. Então o que eu vou ter? 5 dividido por 2 na 8. Isso vai me dar a sensibilidade dele, que vai ser 19,95, 90 e alguma coisa milivolts. Ó. Vamos calcular aqui certinho para ver. 5 dividido por 2 elevado na 8. Ó, ele vai dar 19,53 na verdade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui e arredondar. Ó. Então eu vou dizer que isso aqui, a sensibilidade desse ADC, ela é próxima de 20 milivolts. É claro que esse meu arredondamento aqui tem um erro, né? Mas para fins de entendimento teórico aqui serve, né? Então, o sensor ele tem 10 milivolts por grau Celsius. Então, o que significa isso aqui? A cada grau Celsius que sobe, o sensor me enxerga 10, ele vai modificar 10 milivolts. O que significa essa sensibilidade do conversor? Ela pode ser aumentada, aumentando o número de bits, mas eu tenho que trocar o conversor, ou às vezes eu posso baixar a tensão de referência do conversor. Significa que ele enxerga variações de 20 milivolts somente. Então, a cada variação de 20 milivolts, eu tenho um incremento no mundo digital. O que significa isso aqui, eu ligando um com o outro? Ó?
que quando eu tiver, por exemplo, 10 milivolts na saída aqui do sensor, esse aqui só enxerga variações de 20, ó, ele não vai enxergar. Quando eu tiver 2 graus e eu tiver 20 milivolts na saída aqui, ó, ele enxergou os 20 milivolts, eu vou ter um incremento de 1 aqui. Quando eu tiver 30, ele não vai enxergar esses 30, somente quando eu tiver 40. O que significa? Significa que se eu tiver esse sensor aqui com conversor da maneira que está aqui, vocês vão enxergar somente variações de 2 em 2 graus na saída do conversor, de uma maneira arredondada. Apesar do sensor medir de grau em grau, o conversor, na verdade, não mostra isso. Vocês vão ver uma pequena diferença entre o cálculo e a simulação, porque na verdade o conversor ele não é tão linear, ele não é tão exato, porque tem algumas coisas no conversor que não vem ao caso a gente estudar agora, que alteram um pouquinho. Então, pela minha lógica que a gente viu ali, se eu tiver 0 graus, ele deve dar 0 volts, e na saída, isso aqui é a saída binária que eu tenho, ó, desde o menos significativo, que é o que está lá, ó, do dB0 até o dB7, já é o número convertido em número digital. Eu só coloquei um LEDzinho para a gente enxergar. No que eu colocar 1, eu não deveria enxergar, mas aqui eu acho que ele vai mostrar. Ó, o primeiro ele consegue enxergar, ó, 10 milivolts, o primeiro ele enxergou. Então tá aqui o valor, quando ele, conforme os pinos de controle lá, ele manda o valor convertido. Agora, quando eu colocar o próximo de 20 milivolts, ele não vai enxergar a variação. Então eu coloquei 20 milivolts, ó, ele não conseguiu enxergar a variação porque a sensibilidade desse conversor ADC aqui, ele tá para 20 milivolts. Quando eu colocar 30 milivolts, ele vai colocar o próximo número em binário. Aqui o número está em binário, né? Ó, ele colocou 10. Então, se vocês forem pensar em números binários, o que eu tenho aqui, ó? Se eu colocar aquela canetinha, eu vou perder, ó. Você teria então 0004 bits, 0001. Isso que seria o número em binário, que é equivalente em decimal ao número 1. Se eu pegar o próximo número que ele conseguiu enxergar, seria esse aqui, ó, que é o que ele está mostrando ali, ó. Então ele equivale ao número 2 em decimal. Aí o próximo que ele vai enxergar vai ser esse daqui, que equivale ao 3. Aí o próximo que ele enxerga vai ser o 4, que é esse aqui, ó. Aqui está em binário. E ali eu estou mostrando em decimal, né? Binário e aqui decimal. Então, se eu agora aumentar aqui, botei 4 graus, 40 milivolts, ele continuou com o mesmo número, porque ele não enxerga variações de 10 só, tem que colocar variações de 20. Ó. Coloquei variações de 20, ele vai enxergar o número 3. Ó. Agora ele enxergou o meu número 3, que é o número que está aqui. Ó. Então ele ligou 2 LEDs somente, ó. Então tem o número 3. E eu estou com a temperatura, nesse caso aqui, de 5 graus, né? Aqui ele enxergou 1 grau, aqui eu tinha a temperatura que vocês estão medindo, né? 1 grau, aqui ele enxergou os 3 graus, aqui os 5 e aqui ele vai enxergar os 7 graus, somente aqui, ó. Porque ele só está enxergando variações de 20 em 20 milivolts. Ó. Então se eu colocar agora 6 graus, ó, vamos botar ali, ele vai continuar com o mesmo número porque ele não enxerga variações menores. Ó, então ele está com o 60 milivolts, que na verdade aqui era a gente tinha a nossa temperatura que virou um sinal de tensão, né? Vamos colocar completo aqui, ó. Que o primeiro ele conseguiu pegar, porque daí os conversores não são, digamos assim, 100% exatos. Eu tinha aqui a tensão de 10 milivolts, ele conseguiu enxergar o primeiro binário. Quando eu coloquei aqui 30 milivolts, ele conseguiu enxergar o segundo. Quando eu coloquei 50 milivolts, ele conseguiu enxergar o terceiro. E quando eu coloquei 70 milivolts,
ele conseguiu enxergar o próximo. Então vocês podem ver que ele está enxergando somente variações de 20 em 20 milivolts. Apesar do sensor estar medindo de grau em grau, ele não está vendo essas variações aqui na saída. E os números que eu estou recebendo são esses aqui. Se eu for tentar ver o que é esse 1 aqui, ele é 1 grau. O 2 aqui seria 3 graus, ou seja, o sensor mede de grau em grau, mas a resposta que eu tenho lá no equipamento que vai processar, ele está medindo de 2 em 2 graus. 10 milivolts, na teoria, ele não deveria enxergar, mas como o conversor não é exato e depende isso do modelo do conversor, né? Ele não vai... Ele, nesse caso, enxergou, mas não deveria. Então, o valor na saída do conversor, aqui binário, e aqui o valor em decimal. Quando ele estiver em 2 graus Celsius, ele vai ter 20 milivolts, aqui tem que cuidar a unidade, né? Então, vocês estão convertendo o sinal de temperatura numa tensão elétrica, e o número que vai sair na saída do conversor aqui vai ser esse aqui, que vai ser o equivalente ao meu número 1. Então, quando tiver 3 graus, vocês vão ter 30 milivolts, lembrando da unidade. Aqui vocês vão continuar com o mesmo número, porque ele só enxerga variações de 20, né? E vocês vão ter o mesmo número 1. Então, aqui tem a simulação do sensor, né, que a gente viu. E aqui, como que eu poderia melhorar esse meu sistema? Então, como é que eu poderia melhorar? Uma das coisas que eu poderia fazer é modificar esse conversor, ó. Então eu poderia colocar um conversor com mais bits, ó, trocar o conversor e botar um outro para 10 bits. Aí ele vai mudar a sensibilidade, ele vai ficar mais sensível. Então vocês vão ter a tensão de 5 dividido por 2 na 10. Ó. Ele vai ficar mais sensível. Outra coisa que eu poderia fazer, se o conversor me permitisse, às vezes é trocar essa tensão de 5. Então eu posso vir aqui e alimentar ele, por exemplo, com 3.3, ó. Porque o que acontece, ó, vocês estão dividindo essa tensão de 5 volts em 8 bits. Se eu tiver agora 3.3 dividido por 2 na 8, vocês vão ter uma variação de tensão menor nesse caso aqui. Essa seria outra maneira de eu melhorar o meu sistema. E outra maneira que eu poderia ter aqui, ainda eu poderia colocar nesse sensor aqui na saída dele um circuito chamado amplificador operacional, ó, que ele é um multiplicador. Eu poderia multiplicar o sinal desse sensor, por exemplo, por 2. Ó. Então quando ele me entrar 10 milivolts aqui, ele joga na saída aqui 20 milivolts. Aí ficaria exato. Aí eu conseguiria medir de grau em grau. Isso aqui é uma outra coisa que eu poderia fazer, mas eu teria que colocar um outro circuito externo. Que isso aqui faz operações, eu poderia configurar ele para operações de multiplicação. Né? Ele faz operações lógicas e aritméticas, esse componente. Então se a gente trocar ali, por exemplo, para 3.3, dividido por 2 elevado na 8, usando o mesmo conversor, você teria uma sensibilidade de 12 milivolts, ó, que ainda ele não conseguiria pegar bem de grau em grau, ainda faltaria um pouco. Se eu pegasse agora 5 e dividir por 2 na 10, que seria um conversor de 10 bits, aí eu já conseguiria uma sensibilidade de 4.88. Eu poderia arredondar isso para fins de cálculo aí em 5 milivolts para vocês entenderem. Então a cada grau que sobe nesse caso, ele dá 2 incrementos no mundo digital. Né? Vocês teriam lá no mundo digital 0, 2, 4, mais ou menos, né? 6, 8. Então nesse caso aqui ele estaria medindo de grau em grau, mas o número que vocês vão ter lá vai ser sempre de 2 em 2.